Fala galera, nesse vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como usar e quando usar os modos criativo que a gente tem nas nossas câmeras DSLR ou nas câmeras Bridge, beleza? Então vamos lá. Bom, então esses modos eles são representados por letras, né? Nós temos a letra P, que é o modo Program. Nós temos a letra TV, se você tem uma Canon, ou na Nikon é a letra S, tá? Que é para você controlar o obturador. Nós temos também a letra AV e se você tem uma Nikon é a letra A, tá? Que é para controlar a abertura do diafragma. E também nós temos o modo manual, que é representado pela letra M. Bom, então antes de usar qualquer um desses modos, você tem que primeiro aprender a noção básica da fotografia, tá? Que é saber a relação e as funções, né, do obturador, do ISO e do diafragma, beleza? Essas são as noções básicas que você tem que ter da fotografia. Então, se você acabou de comprar uma câmera e não tem noção nenhuma dessas funções, continue usando os modos automáticos da câmera, tá? E aí, sim que você começar a estudar, começar a entender, aí sim você parte para esses modos semi-manual, tá? Que é o modo P, o TV e o AV, tá? E depois, automaticamente, conforme você for aprendendo e entendendo, você vai passar para o modo manual sem perceber, beleza? Então não fique afobado só porque você pegou a câmera, eu tenho que já sair fotografando no modo manual para impressionar alguém ou alguma coisa, tá? Que você vai tentar e a imagem não vai ficar boa e você vai acabar ficando frustrado, tá? Então vai passo a passo, tá? Começa no modo automático, começa a estudar, aí você passa para os modos semi-manual e depois automaticamente você vai estar no manual, beleza? Agora, se você já tem uma noção básica, então você já pode começar a usar esses modos que não são difíceis. Eu falo por experiência própria, porque quando eu comprei a minha câmera, eu não sabia nada, não tinha noção nenhuma, tá? A única coisa que eu pesquisei foi a câmera que seria ideal para mim, né? Então, na época foi a Canon 1100D, se eu não me engano, T3 também, acho que é conhecido como T3 aqui. Então, eu usava os modos automáticos, não tinha noção. Então, comecei a estudar, comecei a usar o modo TV, o modo AV, o P, tá? Porque você já sabe o que cada um faz. E automaticamente, sem eu perceber, eu já estava usando o modo manual, beleza? Então, não tenha pressa. Bom, então só lembrando que nesses modos semi-manual, que é a letra P, TV e AV, a câmera controla para você a exposição, tá? Então, primeiramente, você vai pensar na estética da sua imagem. E depois, se precisar, você pode compensar a exposição para mais ou para menos, mudando a compensação de exposição, beleza? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, então é legal você assistir também. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E também falando do obturador, diafragma e ISO, eu vou deixar também na descrição do vídeo para vocês assistirem. Então, o primeiro modo que eu vou estar falando vai ser o modo P, que é o modo programa. Tá? Nesse modo, a câmera ela vai controlar o obturador e o diafragma automaticamente. E você já pode alterar o ISO, tá? Além do ISO, você pode alterar a compensação de exposição, o balanço do branco, entre outras coisas, beleza? Por isso que eu falei que você tem que ter uma noçãozinha básica dessas funções para você poder usar esses modos semi-manual. O modo P é praticamente automático, né? Mas você tem a opção de controlar o flash, você habilitar ele a hora que você quiser. Já no modo automático mesmo, não, a câmera ela vai habilitar o flash dependendo do seu ambiente, tá? Então tem horas que a câmera habilita o flash sem ter necessidade. Então no modo P não, você já consegue habilitar a hora que você quiser, tá? O próximo modo é o modo TV, que significa Time Value, ou se você tem uma Nikon, é a letra S, que significa Shutter. Então nesse modo você controla a velocidade do obturador e a câmera controla automaticamente o diafragma, tá? Então você vai usar esse modo quando você quiser criar movimentos na sua imagem ou congelar o movimento, tá? E quando você não estiver preocupado com a profundidade de campo que é gerado pelo diafragma. Então, se você quiser fotografar carros em movimento, quiser congelar a imagem, você vai usar uma velocidade do obturador mais curta. Se você quer criar movimento na sua imagem, você usa uma velocidade mais longa, tá? Se você quiser fazer aquele efeito panning, né? Então você coloca uma velocidade mais longa, tipo 1/60, 1/50, e você vai seguindo o carro que está em movimento. Você fotografa, o carro vai ficar nítido, o plano de fundo vai ficar borrado, né? Ou se você quiser fazer o contrário, colocar sua câmera no tripé, colocar uma velocidade longa também e tiver carros em movimento, o que tiver em movimento, pessoas andando, eles vão ficar borrado e o que tiver parado vai ficar nítido, tá? Então, nesse caso, você pode usar o modo TV. O próximo modo é o modo AV.
Se você tem uma Canon, se você tem a Nikon é o modo A, tá? Que significa Aperture, que é a abertura do diafragma. Então nesse modo você controla a abertura do diafragma e a câmera controla automaticamente a velocidade do obturador, tá? Então você vai usar esse modo quando você quiser controlar a profundidade de campo, tá? Então você sabe, você quer isolar um objeto do plano de fundo, você usa uma abertura maior, tá? E assim você vai conseguir deixar seu objeto nítido e o plano de fundo fora de foco. Se você quiser incluir tanto o primeiro plano como o último plano, né, deixar tudo nítido, sua imagem toda nítida, você usa uma abertura menor, que é o número maior. Então esse modo você vai usar para controlar a profundidade de campo, beleza? Você tem que estar sempre ligado também na como vai ficar a velocidade do obturador, porque se a velocidade do obturador estiver muito baixa, né, longa, a sua imagem vai ficar tremida. Então, para compensar isso, caso a sua velocidade do obturador esteja baixa, o que você faz? Abre o máximo que puder o diafragma. Se mesmo assim continuar baixa a velocidade do obturador, você vai lá e aumenta o ISO, tá? Deixa o ISO como terceira opção. Aumentando o ISO até um ponto que a velocidade fique boa para você fotografar com a câmera na mão. Se você estiver usando esse modo à noite, é aconselhável você usar um tripé. Eu particularmente uso esse modo, acho que 90% do tempo, principalmente durante o dia ou em locais que tem bastante iluminação, porque eu não preciso ficar me preocupando muito em alterar a configuração, tá? Eu coloco o diafragma no valor que eu quero, que eu preciso, e eu fico de olho no obturador. Se tiver muito baixo, né, eu vou lá e aumento um pouquinho o ISO ou abro um pouquinho o diafragma para eu conseguir manter uma velocidade que a imagem não fique tremida, tá? Se esse for o caso, se você quiser congelar movimentos. Então, diferente do modo manual, você tem que controlar toda a câmera, né? Todas as configurações, então você acaba perdendo mais tempo, tendo que mexer no obturador, depois tiver que aumentar o ISO ou mudar o diafragma, então você perde muito mais tempo. Já no modo AV não, ele é mais rápido, então em situações que você, principalmente quando a iluminação está sempre mudando, se você estiver no manual, você vai ter que estar toda hora trocando as configurações da sua câmera. Já no AV não, a câmera ela vai compensar, tá? Se a iluminação mudar. Então é um adianto, tá? Você usar o modo AV. Só que assim, você tem que entender como a câmera funciona, tá? Senão não adianta. Eu deixo o modo manual para ocasiões que eu preciso, mesmo que eu não estou com muita pressa, tá? Tem situações que você vai querer que não altere os valores, então você vai fixar o valor certo para o obturador, para o diafragma e para o ISO, tá? Então aí você usa o modo manual. Mas depois que você pegar o jeito, saber como funciona tudinho, você vai saber a hora de usar o modo manual, usar o modo TV, o modo AV. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado também. Qualquer outra dúvida é só deixar sua pergunta nos comentários do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha também para ajudar o canal, beleza? Então muito obrigado, até o próximo vídeo.